Olá, meus queridos, minhas queridas, bom dia! Mais uma vez aqui com Bom Dia com Ivan Martins, aqui no canal, no Instituto Ivan Martins, onde acontece o Consciência Paranormal. Só sei que nada sei, e cada dia sei menos. Mas nesse nada saber a gente aprende um pouquinho, desaprendendo um tantão de coisas. Vocês sabem que as certezas fazem o calçamento do não saber, né? São as pedras do não saber. As certezas nos impedem de crescer, de evoluir. Não estou aqui como mestre de ninguém, como professor de ninguém. Nunca tive essa pretensão e não creio em mestres encarnados. Não. O mestre foi Jesus Cristo, esse sim, um grande mestre. Outros mestres que já ascensionaram, já estão em outros planos, esse sim. Aqui neste mundo, não. Nós tivemos grandes vultos. Chico Xavier foi um mestre, né? É um mestre porque nos ensina até hoje. Mas tirando isso, nós não temos mestre nesse mundo. Somos todos eternos aprendizes nesse caminho. Aprendizes do tempo e do espaço. E eu convido vocês a despertar. Eu estou no meu caminho de despertar. Se eu tivesse desperto, eu não estava aqui conversando com vocês. Já estava em outro plano, né? Já tinha voltado para casa. Então, a minha proposta é que a gente caminhe junto nesse despertar. Cada um vai despertar a seu tempo, mas todos nós temos, né, essa possibilidade de andarmos juntos, sim, um auxiliando o outro, um apoiando o outro. Eu aprendo muito com vocês, com as perguntas de vocês, portanto, deixem, né, as suas perguntas aqui. O nosso assunto de hoje é um assunto bastante até delicado, né? Porque fala sobre se conectar e conversar com consciências, né? Isso é bastante complicado porque isso traz muitas questões antigas, muitas certezas que a gente tem que jogar pelo chão, né? Eliminando essas certezas. E antes de a gente entrar no nosso assunto, ontem foi um dia muito especial, porque nós falamos sobre o desdobramento, né? Muitas pessoas se conectaram com essa realidade do desdobramento. Muitos de vocês deixaram os depoimentos, e isso é maravilhoso, porque abre o coração das pessoas que estão precisando, né? Porque uma das coisas mais difíceis para mim é quando a pessoa procura pela consulta e precisa do desdobramento e negligencia isso, né? Porque os que estão atrapalhando a vida da pessoa, impedindo que a pessoa tenha saúde, prosperidade e tudo, eles não deixam a pessoa agir mesmo. Se a pessoa não tiver muita força de vontade, muita garra, a pessoa não reage, né? Então, obrigado por vocês terem, né, dado o depoimento de vocês. E só Deus sabe, né, a correria para acudir todas as pessoas que me procuram para isso. Mas eu não posso negar ajuda para quem precisa, né? E para quem entende a necessidade. Então eu estou aqui sempre aberto a vocês, né? Para aquilo que vocês precisarem nesse sentido. Os recadinhos do dia. Entre o perdão e o despertar, uma jornada espiritual. O caminho de libertação, principalmente daquilo que está preso no coração, né? Das mágoas, dos sentimentos ruins, do negativo. Muitas pessoas trazem esses sentimentos tão profundos, tão enraizados, que nem percebem, né? Como estão se impedindo de crescer. A falta de perdão por si mesmo ou pelo outro só tem uma coisa que vai atrapalhar. Só uma pessoa. A si mesmo. O que você sente em relação ao outro, o outro às vezes nem sabe. Quantas vezes a gente comete um ato sem ter consciência do que está fazendo, outra pessoa fica eternamente magoada com você, e você simplesmente agiu naturalmente naquele momento, você nem sabe o que aconteceu, e a pessoa carrega o resto da vida aquele sentimento de mágoa, aquela dor. E o que acontece com isso? Né? A pessoa você toca a sua vida, a pessoa se afunda. Ou se a mágoa for sua, você se afunda, a pessoa toca a vida dela. A pessoa fica presa num lapso de tempo, fica presa, né, em vidas passadas.
Então é necessário esse salto quântico para quebrar a rota de Sansara, para sair dos cascos de Demiurgo e voltarmos para casa. Todos nós somos desterrados dos nossos mundos. Mundos, eu falei mundos. A casa de meu pai tem muitas moradas, isso foi Jesus quem disse, não fui eu. Foi ele quem disse isso. Né? E nós queremos voltar para casa. Nós olhamos para o céu e queremos voltar para casa. Por que a gente olha tanto para o céu, para as estrelas? É saudades. É saudades do lugar de onde nós viemos e fomos desterrados pela nossa ignorância. E a gente, quando cai nesse planeta, o que acontece? Nessa esfera que nós estamos, né? Que tem outras esferas dentro do próprio planeta, mas nessa esfera de consciência que nós estamos, que não é a melhor e não é a pior, mas é uma esfera em crescimento. Quando a gente cai aqui, cai na ilusão de Demiurgo, cai na mentira. Então, o livro Entre o Perdão e o Despertar nos fala da forma mais simples de romper com a roda de Sansara e fazer o salto quântico, sair do ponto A para o ponto B, do que eu estou sofrendo para aquilo para aquele lugar que eu quero chegar, que é o ponto B. Só que isso pode levar milhões de anos, milhares de anos, centenas de milhares de anos, centenas de milhões de anos. Vocês acham que para Deus existe tempo? Tempo é invenção nossa, humana. Para Deus a eternidade é um piscar de olhos. Ah, por que Deus permite que eu fique? Deus não está se ocupando do tempo que você está sofrendo aqui. Isso é uma escolha tua. Ele te dá a luz, você escolhe a escuridão. Ele te dá o amor, você escolhe o ódio. Ele te dá o perdão, você escolhe não perdoar. De quem é a responsabilidade? É de Deus ou é tua? Né? Então, Entre o Perdão e o Despertar, fala da minha experiência com o perdão. Eu vivenciei uma história em criança ainda, eu tinha 6 anos, 6 para 7 anos, quando eu estive do outro lado. E ali me foi ensinado sobre perdão simplesmente através do amor. E depois eu fui desenvolver isso sem ter consciência do que eu tinha vivido. Né? Mais tarde, como vocês vão ver no livro, eu tenho o meu despertar para o perdão. Né? E eu creio que eu estou rompido com a roda de Sansara. Eu creio nisso. Eu creio que quando eu for embora desse mundo, eu já não volte mais para essa consciência aqui, essa consciência encarnada aqui nesse plano. A minha consciência vai voltar ou para casa, ou o vizinho da minha casa, mais próximo da minha casa, mais próximo do meu lar. E é isso que vocês podem fazer também através do perdão. Né? O salto quântico, juntar as duas pontas e fazer a transição. Tá, Ivan, como é que eu consigo esse livro? Simples, diretamente comigo, quem tem o telefone de tratamento, com o Rafael, quem para vocês que estão aqui no dia a dia com a gente, pode fazer o pedido com o Rafael e a gente envia para você, para sua casa. Pode pedir para o Cristiano, pode falar com o Lucas, todos nós podemos orientar vocês nesse sentido, tá? Ou através do site do institutoivanmartins.com.br, que é o site oficial do Instituto Ivan Martins, institutoivanmartins.com.br. Ivan, você fala tanto desse livro. Eu falo porque sempre tem alguém que precisa ouvir. Às vezes aquilo não faz sentido naquele momento, mas em outro momento a pessoa escuta e faz sentido. Então é uma forma que a espiritualidade encontrou de auxílio, né, às pessoas de uma forma geral. Então é por isso que esse livro foi escrito. Não é um livro, não é um caça-níqueis, não é um meio de vida. Como vocês sabem, esse valor do livro vai todinho para a instituição, né? Uma instituição que é a Frater Aquário, não existe lucros na venda desses livros, não é sobre isso, não é esse o caminho, né? Eu tenho outros livros que eram vendidos, sim, e posso escrever outros que são vendidos para ter lucro, sim, por que não? Né? Mas esse não. Esse todo é direcionado a esse trabalho espiritual. Então, o livro é assinado por mim, dedicado à pessoa que comprou ou à pessoa que vai receber o livro, né? E acompanha os selos marianos, né? Então, esse livro, ele recebe, na verdade, uma preparação, né? Todos esses livros passam por uma preparação espiritual, uma consagração. Então, não é só um livro, é um objeto de poder da fé.
de oração, né? E de comunhão com o mundo espiritual. Então, tá dado o recado. Vocês podem fazer as perguntas sobre o assunto hoje. Quem é do Superchat é do Superchat, sempre ajuda. Toda ajuda é muito bem-vinda no Superchat. Eu tenho pedido a vocês que mande o link para outras pessoas, né? O YouTube não entrega programas como esse, não entrega. Simplesmente não entrega. O YouTube trabalha com algoritmos. E o que é que dá algoritmo? Desgraça, coisa ruim, coisa pesada, má notícia, né? E eu trago boas notícias. Eu trago notícias da espiritualidade. Isso não vende. Isso não rende anúncio, né? No lugar onde jogatina tá em todo canto, você abre a internet, é só jogatina, né? Os grandes astros do momento, todos falando de jogatina como se fosse a melhor coisa do mundo, quebrando família, quebrando lares, né? Por causa de vício. Mas é isso que vende. Então, se vocês querem plantar luz, mandem esse link do programa para mais pessoas. Vocês, meus irmãos e irmãs de Portugal, da Europa toda, mandem esse link. As pessoas estão precisando muito de se conectar com a espiritualidade no mundo todo, né? Então mande esse link, entre lá no Instagram, se inscrevam no Instagram se vocês ainda não estão no Instagram e mandem aqueles aviãozinhos, naqueles cortes que vão para o Instagram. Chega lá embaixo do corte, tem um coraçãozinho para vocês curtir, tem aquele aviãozinho. Aperta no aviãozinho, manda para alguém. Manda para alguém, que se cada um de vocês mandar para uma pessoa, vocês têm noção do que vai acontecer com esse nosso Bom Dia com Ivan Martins, né? Então eu estou pedindo a vocês, compartilhem, dividam. Isso é muito, mas é muito importante que vocês façam, né? Lembrando também que nós temos agora, no dia 18 de abril, nós temos o nosso grande encontro, que é o evento dos anjos. Ainda estamos fazendo as inscrições, né? Façam as inscrições, confirme as inscrições de vocês, né? E tanto presencial como online, muitos estão na Europa, e vai ser a mesma coisa, tanto faz presencial como a distância. Se você mora em São Paulo, você não vai precisar fazer a distância. A não ser que você more muito, muito longe daqui, não possa, esteja impedido, né? Tendo condições, venha viver com a gente, venha dar um abraço, né, Rafael? Venha nos conhecer pessoalmente, para a gente poder abraçar vocês também pessoalmente. Mas se mora longe, faça a distância, mas não deixem de participar do evento, tá certo? Então é isso, acho que não tem mais recado, né? Acho que é isso então. Então, gente, bom dia, Rafael. Bom dia, Ivan. Bom dia, pessoal. Vamos lá, vamos aos bons dias. Vamos aos bons dias. Vou ler o superchat do pessoal que mandou pelo WhatsApp. A Marta Paiva, sempre com a gente, querida. Sempre, querida. Mandou o superchat por gratidão. Sou imensamente grata à egrégora da Mãe Maria, Tia Ariel, do Ivan, os meninos, Rafael, Lucas, Fernando e Cristiano. Gratidão, querida. Gratidão. A Vivian também, sempre com a gente. Vivian Cunha mandou um superchat. Bom dia, Ivan e Rafa, que tenhamos um dia maravilhoso e abençoado. Assim é, bom dia, gratidão, querida. Gratidão, muita luz pra vocês, beijo. Aí a Ronise também mandou um superchat pelo WhatsApp. Gratidão, querida. Bom dia, Rafael. Queria dizer que já recebi o livro, estou adorando. Obrigado, Ivan, pela mensagem de carinho. Obrigado, Rafa. Eu achei lindos os selos marianos, amei. Gratidão, meu amor, gratidão. Querida. Agora vamos para o chat do YouTube. A Yandra tá com a gente, gratidão. Isabel Garcia. A Conceição mandou um superchat. Boa tarde para todos. Boa tarde. Gratidão, querida. O Oswalter tá com a gente. Esmeralda, Carmen, a Marisa, o José Reinaldo. Bom dia, boa tarde. A Emília mandou um superchat. Boa tarde para todos e da live. Gratidão, querida. Boa tarde. Dê like. Dê like. Gratidão, querida. Cláudia Andrade mandou: bom dia a todos, fiquei com uma dúvida essa semana. Posso colocar meu filho na sala arco-íris? Ele tem 11 anos. Pode sim, meu amor. Não só pode, como deve. Crianças, a gente põe direto no arco-íris. Crianças, idosos e pets. Já pode ir direto para o arco-íris.
Uma criança nada mais é do que um espírito muito velho vivendo numa crisália nova, num casulo novo. E as crianças estão muito próximas da vida anterior. Então, crianças e os idosos muito mais próximos da vida futura. Então, nós precisamos ir direto para a sala arco-íris nesse caso. Tá certo? E os pets, quando adoecem, existe uma sala especial para eles, uma sala arco-íris especial. É um outro compartimento, é uma outra história. Por quê? Os pets adoecem devido à família, onde eles estão. Eles adoecem no lugar da família. Então, é direto na sala arco-íris também. A Ivana Maria mandou um superchat. Gratidão, bom dia querida. A todos. A Marli dos Santos, a Lilian também com a gente, a Celi mandou um superchat. Bom dia, meus amores. Querida. Gratidão, querida. Ercílio Dalton tá com a gente. A Cel Carvalho mandou bom dia, família abençoada, luz e paz sempre a todos pelo superchat. Gratidão. Obrigado, querida. Obrigado. A Nilva também com a gente sempre. Sempre, querida. A Celi deixou a leitura psíquica dela, sim, maravilhoso. No final. A Astralidade também com a gente. Janeide, Janaína, Cremilda, Iracema. Olá, queridos, queridas. Cremilda mandou um superchat. Bom dia a todos. Gratidão, querida. Rosemary, Eliane, a Rosângela, Suêmia, Eudivine, Silvane, a Cristiane, Vivian, Michele, a Márcia Santos, o Júlio Marques, o Vinícius Gotardo e a Lia Martins também com a gente. Gratidão, meus queridos, gratidão. Como é bonita essa egrégora, né, Rafael? Muito. Sempre com a gente, sempre apoiando, né? Sim, sempre. É tão bom dar esse bom dia a vocês. Se vocês imaginassem, eu estou no processo de gravação, eu gostaria, né, de abraçar cada um de vocês mesmo, e sinto-se abraçados, né? Às vezes falta a voz para dar todos os bons dias e todas as gratidões, mas sintam-se abraçados, sintam a minha gratidão, meu amor por vocês, viu? É uma coisa muito, muito verdadeira isso. Gratidão, gratidão, gratidão mesmo. E gratidão pelos links que vocês têm enviado, gratidão por entrar no Instagram do Instituto, né? E curtir lá, botar o coraçãozinho lá, né? Lá no Instagram e mandar o aviãozinho para alguém, né? Toda vez que vocês fazem isso, vocês estão plantando luz, pode crer no que eu estou falando. Vocês não têm ideia como isso ajuda todo esse processo. Gratidão mesmo. Gratidão pelo superchat, gratidão pela presença, gratidão pelos likes, gratidão por tudo. Bom, então vamos ao assunto de hoje, que é um assunto bem interessante. Um assunto que diz respeito, né, a todos nós. Então, se conectando e conversando com consciências, né? A consciência, gente, não é uma entidade separada. É uma frequência. Nós precisamos entender isso, né? Dentro dessa grande teia espiritual. É mais uma frequência. Então, dentro da espiritualidade livre, não se trata de chamar alguém de fora, né? É mais sobre sintonizar frequências de consciência. Então, o que você acessa depende do que você vibra, do que está dentro de você. Então não adianta. Muitas pessoas querem acessar anjos, mas não está vibrando a frequência dos anjos. Às vezes a pessoa pergunta, mas por que, Ivan, que eu vou participar de uma vivência dos anjos? E por que eu tenho que estar numa vivência dos anjos para sentir os anjos? Você não tem que estar numa vivência dos anjos para sentir os anjos. Você tem que estar na frequência. E essa frequência, muitas vezes, você não acessa sozinho. Às vezes você precisa de uma egrégora, precisa de uma... né? Existe uma ritualística para isso. E quando você aprende o caminho, fica mais fácil, né? Então não é sobre quem vem. É sobre com que você se conecta, né? Porque só vai se conectar, só vai vir aquilo que você tem conexão. Não adianta você chamar o anjo e estar numa frequência, de um espírito de baixo, né? De baixo escalão, de baixo nível. Você só pensa em maldade, você não vai atrair anjos. Ou vai atrair anjos, né? Porque existem anjos na escuridão.
que eu diga demiurgo, com seus arcontes são anjos também. Né? Você fala, me conecto com um anjo. Eu digo, tá, mas com que anjo você se conecta? A própria Bíblia fala de anjos. A Bíblia usa como anjos caídos. Né? Não existe anjo caído. O que existe é energia caída. Energia que caiu na escuridão. Né? Se um anjo vem com espada para matar, para destruir, já não é anjo. A espada que nós vemos, nos arcanjos, por exemplo, sobretudo Miguel, né? Quando a gente vê a espada do arcanjo Miguel, não é a espada para cortar, para matar, mas é a possibilidade de limpar o que está contaminando a nossa vida. Né? Nunca é sobre violência, é sobre amor. É isso que nós temos que entender, né? Sobre a angelitude. Então, antes de você tentar acessar qualquer consciência, tem que observar coisas simples. Né? Como é que está a sua mente quando você vai fazer o acesso? Como está a sua emoção? Né? Sua mente está pensando em coisas boas, sua mente está pensando em luz. A sua emoção naquele momento é de iluminação, é de tranquilidade, de paz, de amor, de empatia, de compaixão, de misericórdia. Você está cheio de ódio. Como está a sua intenção? Você está acessando essa energia para mudar a natureza de outra pessoa? Para mudar o que o outro pensa? Para convencer o outro de que você está certo, está certa? Deu ruim. Você não vai atrair coisa boa. Porque, em primeiro lugar, se é ansiedade, medo ou necessidade, a conexão se distorce. Mas, Ivan, se eu estou chamando porque eu estou precisando, ok que você esteja precisando. Mas já chama aquela energia com força, com fé, já recebendo a bênção que você está pedindo. Então você quer a energia dos anjos? Como é que a gente fica quando está perto dos anjos? Né? É o que o Rafael disse na primeira vez que ele participou. Você sentiu bem, né, Rafael? Muito. É como se algo tivesse mudado dentro, não é isso? Sim. Mas por que isso aconteceu? Porque Rafael, naquele momento, se conectou com o que ele queria na transformação dele. Assim como todos vocês que participam dos eventos dos anjos pelo mundo afora aí. E agora vão participar aqui no Brasil, novamente no Brasil. Né? Então, agora, se você já vai na dúvida, você não vai se conectar com aquele anjo. É por isso que a egrégora é tão importante, porque a egrégora vai pela manada, né? Vai pelo grupo. A egrégora faz isso. A egrégora faz com que o grupo transite na mesma energia, porque qualquer energia negativa de um é anulada pela energia positiva do grupo. É por isso que nós fazemos esses eventos. Né? Então, se há presença, o que é presença, gente? É o aqui, o agora, é o momento de luz. A percepção se limpa. É simples assim. A intenção define a qualidade da conexão. Qual é a minha intenção? Eu quero luz, eu quero amor, eu quero direcionar minha vida para um caminho melhor, mais assertivo. Eu quero mudar o destino, porque o destino fui eu que escolhi, fui eu que entrei no aplicativo, fui eu que entrei no avião, fui eu que entrei no metrô, fui eu que entrei na carroça, onde você quiser ter entrado. Fui eu que escolhi andar a pé. O abismo está ali está uma floresta linda. Eu vou correr para o abismo se eu quiser. Eu posso ir para a floresta. Né? Então, quando nós entendemos isso, nós mudamos. Né? Nós mudamos a qualidade da conexão. Para pior ou para melhor. Agora, você quer se conectar para quê mesmo? Você quer provar algo? Você quer a questão do sentir antes de ser? Ensinar antes de aprender? O que é que você quer? Você quer provar algo para alguém? Você quer provar que aquilo existe? Eu vou contar uma coisa a vocês. Toda vez que você tentar, né, alguma prova, botar Deus à prova, você vai se desconectar de Deus.
Deus se afasta de quem bota ele à prova. Por quê? Porque a prova já é a negação. A prova é o acreditar, é botar a crédito. O crer é algo muito maior. O crer, ele crê no invisível. O crer é crer naquilo que ainda não consegue ser visualizado, mas já existe no plano astral, já existe na espiritualidade. Então não tem que provar nada. Deus não tem que provar nada para você. Você já é a prova de Deus, você já é o milagre de Deus, você já é o milagre de Deus. É difícil, né, aceitar isso às vezes. Como assim? Eu estou todo quebrado, todo arrebentado. Mas foi Deus ou foi você? De quem que é a responsabilidade? Né? Vocês realmente acham que o Deus, o Pai perfeito, o Deus perfeito, não é o Deus da religião, mas o Deus que Jesus falava? Jesus fala dele no Pai Nosso. É desse Deus que eu falo, é esse Deus que eu prego. Não é o Deus que a religião pregou na cruz, não. 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 É outra coisa. Jesus é muito maior do que a cruz que ele carregou. Ele foi posto na cruz porque ele falou para você: ame, perdoe. Assim como você quer ser perdoado, o amor é a base de tudo. Deus é nosso Pai. Sois Deus, vocês são capazes de coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Vá, tua fé te curou. E a gente quer provas. Quer provas. Põe uma semente no chão, ela nasce e dá fruto. A gente quer prova da existência de Deus. Não é? Você quer se sentir especial? Eu sinto muito. Se você quer se sentir especial, já quer dizer que você não se aceita como especial. Então você não é. Você é aquilo que você crê. Você é especial pelo único motivo já de ser filho de Deus. Já é suficiente estar encarnado. Nesse plano, mesmo com todos os problemas, você está encarnado. E você é muito especial. Deus se ocupou de criar um sistema biológico para que os corpos sejam feitos, as cascas, crisálias, para que a gente reencarne infinitamente. E que a gente aprenda na eterna escola, onde nós somos alunos e professores de nós mesmos. E você quer ser mais especial do que isso? Você já é especial. Se você não tem essa consciência, você não vai ser especial nunca. Nunca vai chegar a essa especialidade que você quer. Nunca. Você pode fazer todos os cursos. Você pode fazer todas as vivências. Você pode fazer o que você quiser. Se você não se sentir agora especial, jogar isso para o futuro, acabou. Nada vai fazer sentido para você. Você nunca vai encontrar esse lugar especial. Ainda que você solte lampejos de luz pelas mãos. O ego quer sempre mais. E o ego, sabe o que ele faz? Ele apaga o que você é. Ele apaga quem você é. Ele vai sempre trabalhar ou na falta, eu não sou, eu não tenho, ou ele vai colocar você como um narcisista. Mas dá para trabalhar o ego no meio termo. Mas isso é um outro assunto, né, gente? Você quer controlar respostas também? Muitas pessoas acessam a espiritualidade, chamam seus mentores para dar a resposta que ele quer ouvir, né? Se falar alguma coisa que ele não quer ouvir. Né? Eu não sou um espiritualista conhecido por ser docinho. Eu tô mais para um espinho do que para uma rosa. Porque se for para bajular vocês, é o que não falta, não é? É espiritualista para bajular vocês. E eu não bajulo ninguém. Se eu não puder transformar a perspectiva de uma pessoa, eu não tenho sentido aqui nesse mundo. Né? Eu vou vender sapato, porque pelo menos eu vou vender, né, alguma coisa para vaidade, para o bem-estar da pessoa. Porque na espiritualidade a gente procura oferecer caminhos. Não é isso? A gente procura
oferecer caminhos. E muitas vezes a resposta que a pessoa quer é espiritualidade. Você faz uma pergunta para Ariel se sentir que precisa, ele responde atravessado também. Ariel responde atravessado, ou como responde. Que às vezes é o que a pessoa merece ouvir naquele momento. Não é uma puxão de orelha, não é uma malcriação do Ariel. Que Ariel é um anjo e um doce de criatura. Mas não pegue ele pela esquerda, nem diz o outro, né? Não pega ele no calinho dele, não, porque ele vai te responder do jeito que você precisa ouvir. Não é isso? Então, as respostas que muitas vezes vocês acessam através da espiritualidade não são aquelas que vocês querem ouvir. E se não é a resposta que eu quero ouvir, então eu não vou fazer de conta que não ouvi, vou perguntar para outro que responda aquilo que eu quero ouvir. É assim que muita gente vive, né? As pessoas que ficam nas adivinhações, pergunta que eu te respondo, sabe? Tem umas coisas aí que é muito na adivinhação. Principalmente aquilo que está por vir como uma promessa. Às vezes tudo que vocês querem é uma promessa. Quer que o Espírito fale, não, caminho do jeito que você está, que você vai encontrar o grande amor da tua vida. Ah, vai sim. Vai sim, já encontrou. Caminho do jeito que você está, que você vai prosperar. Vai sim. Pode esperar a prosperidade. Continua do jeito que você está, que você vai melhorar a tua saúde. Vai sim. Já melhorou. A pessoa quer controlar a resposta, quer ouvir aquilo que quer ouvir, acabou. Não quer ouvir o que discorda dela, o que faz ela pensar. Pensar dói. Ou, finalmente, você quer compreender, expandir e servir. As pessoas querem receber, ninguém quer servir, ninguém quer doar nada. Né? Eu digo a vocês, eu venho aqui e falo, vai lá no Instagram, manda um aviãozinho para alguém. Se vocês são 300, 400 que me vêm todos os dias, né, Rafael? Sim. Não poderia ter 400 aviãozinhos lá, Rafael? Com certeza. Só vai no Instagram e bota um aviãozinho lá para alguém, manda para alguém que esse aviãozinho. Ou manda para muitas pessoas esse aviãozinho. Mas ninguém quer servir o propósito. A pessoa quer ser servida do propósito. As pessoas não entenderam que é dando que se recebe. Que é plantando que se colhe. Não é a troca espiritual, não. Não. Mas é a consciência de que plantou. É você que escolhe plantar e colher. É você que escolhe. Né? Você está disposto a servir? A expandir? Expandir é isso. Expandir consciência também é despertar consciência. Ivan, não estou desperto ainda, eu também não estou. O dia que eu despertar, eu vou embora. E é sem aviso, fui. Cadê o Ivan? Ah, o Ivan não fez programa, não, o Ivan desencarnou. Pronto, fui embora. Vai ser assim. Né? E se vocês despertarem, vão embora também, no tempo certo. Ninguém vai nem um dia antes, nem uma hora antes. Né? Mas todos nós vamos. E se despertar, a gente vai embora no sentido de voltar para casa, não é desencarnar aqui. No sentido de voltar para casa, quando for a hora certa. Mas vão servir. Sem essa expansão, sem esse servir, não funciona. A intenção sempre vai ser o filtro invisível da experiência. É o que você vai sentir. Então, o silêncio interno, gente, é muito mais importante que técnica. Vocês parem de procurar técnicas. As técnicas ajudam, mas não sustentam, não alimentam a conexão. Sem o silêncio. É preciso silenciar a mente. Ivan, eu tenho que fazer meditação? Não. Eu digo a vocês que ninguém relaxa 100% na meditação. Quando relaxa 100%, dorme, né? Dorme. Se relaxou muito, você dorme. Eu já dormi muitas vezes fazendo meditação. Aliás, eu acho um saco fazer meditação muito profunda. Eu gosto das guiadas. Porque tem um começo, tem um meio, tem um fim, você não fica ali perdido no tempo ouvindo musiquinha. É pra buff. Você vai e faz e acabou. Agora tem quem gosta da meditação, né? 1, 2, 3 e vai. Tá tudo bem. Lindo, eu acho ótimo. Pratiquei yoga, já pratiquei tudo. Não tenho nada contra. Mas não é o único caminho.
né? É porque o excesso de pensamento interfere. Então, quando você estiver num processo de meditação, faça a guiada, que a guiada, você está ouvindo outra pessoa falar, você automaticamente desassocia dos seus pensamentos, né? Porque aquele excesso de pensamento vai interferir, né, na conexão. Já falei, você está pensando em luz, você está falando em luz, chamando luz e está pensando em coisa negativa, na dor, na falta, no medo. Porque a verdadeira escuta, né, acontece quando você desacelera. Quando você para um pouquinho, respira. Quantas vezes eu digo a vocês, isso eu falo todo dia aqui no estúdio para os meninos, respira, para, respira. Né? Vamos lá. Faz um teste agora, vamos lá. Vocês devem estar com alguma tensãozinha, porque todos nós temos tensãozinha todos os dias. Então vamos lá? Vamos lá. Profundamente. Mais uma vez. Foram 3 respirações. Eu tenho certeza que muitos de vocês desaceleraram. Imagina se vocês fizessem 30 vezes. Aquele momento que você quer mandar alguém, né? Vamos falar de quinta dimensão, para não falar besteira aqui, não, né? Não posso falar besteira. Você está com morrendo de vontade de mandar alguém, né? Faça a respiração. Você vai se conectar. Né? Isso desacelera. Né? Observe o que está à sua volta. Antes de tentar uma conexão espiritual, falar com alguém do plano espiritual, observe o que está à sua volta. De repente já está falando com você através de uma planta, através de um vento, através de um correr das águas, do movimento das águas que muda, do tempo que fecha, do tempo que abre. Você fala, eu queria tanto uma luz, o sol abre na hora. Ai, que ótimo, olha que coincidência, o sol nasceu e de repente foi um sinal para você. Ah, mas todo mundo, abriu para todo mundo, mas todo mundo estava conectado, todo mundo está percebendo, ou o sol abre, fecha o guarda-chuva e segue a vida. Nem observa o que aconteceu. Isso é a presença, é se permitir sentir. Não é esforço, gente, é abertura. Nem toda voz é consciência expandida. Cuidado com o que parece elevado. Tem coisas que a gente escuta, tem pessoas que a gente escuta, parece que está numa elevação imensa. Mas lá no coração, lá dentro de você, fica aquela dorzinha, fica aquela mágoa, fica aquela sensação de perda, aquela sensação de vazio. Né? Nem tudo que responde para você, através de um mentor, através de uma incorporação, seja o que for, tá? Vem de uma frequência clara, limpa. Então, você tem que se perguntar, né? Isso está gerando leveza em mim? Eu estou ficando mais leve, estou ficando mais confortável, estou me sentindo bem aqui, eu estou aqui? Ou é uma tensão? É uma vontade de, sabe? É uma vontade, um desespero que me dá depois que eu tenho esse contato? É uma vontade de agir de um jeito diferente, mas eu não sei como. Que desespero está isso na minha vida? Bom, já não é mais uma orientação espiritual da luz. Né? Isso está me expandindo, essa informação que esse ser trouxe para mim? Está me fazendo crescer? Ou está me limitando? Está me colocando questões como o pecado, como isso é errado, você tem que fazer isso, ou tem que fazer aquilo. Você sabe que nós não temos nada a princípio, né? Eu acho que a gente tem sim que tentar ser feliz, mas você também tem o direito de se negar isso. Então tem que botar o Cristo na cruz, né? Cristo dizia, seja feliz, né? Vocês são deuses em ação, vocês são as mãos de Deus em ação, tudo que você crê, assim será. Vão botar ele na cruz, ele está mandando você feliz, vão crucificar ele. Né? Isso traz autonomia para minha vida ou dependência? Quantas vezes eu digo a vocês que eu amo vocês, mas quando eu atendo e passa por tratamento, eu quero ver vocês vivendo a vida de vocês longe das minhas consultas. A coisa que mais me deixa triste é a pessoa remarcar a consulta.
Primeiro que está tirando o lugar de outro que precisa caminhar. Já falei isso aqui, eu não gosto de ficar atendendo a pessoa 2, 3 vezes, não. É quando tem uma necessidade real e eu avalio que é necessária a consulta, senão eu não consulto. Eu não tenho clientela, já disse para vocês, eu não tenho açougue nem padaria. Não sou nem médico nem dentista, não para vocês. Então, quando eu dou orientação, é o que eu tenho para dar. Sigam e se libertem. Então, a gente não pode trazer dependência. Né? A consciência elevada a gente não controla. Ela não impõe, ela não amedronta. Ariel, toma o maior cuidado com isso, que é meu contato mais próximo. Assim como Lúmina e outros que vocês conheceram aqui. Outros irmãos e irmãs que vieram aqui na canalização mariana. Né? Então, você não consegue incorporar. Né? Você não incorpora isso. Você só traduz, você traz para sua linguagem. Então é complicado, gente. Às vezes escuta A, mas dentro da sua linguagem vira B, vira C. Às vezes eu falo para a pessoa, olha, a situação é essa, isso. A pessoa entende completamente diferente. Aí eu quase desenho para a pessoa entender. Porque ela não consegue acessar a informação que veio da espiritualidade. Porque isso vai tão contra aquilo que ela crê, que já é o caminho dela, que acabou. Se você crê, é seu. Né? Então dá muito trabalho, às vezes, explicar para as pessoas o que vem da espiritualidade. Então, dentro de uma espiritualidade livre, que é a que nós pregamos, a que nós falamos, né? Aí você não vai perder o controle. Né? Você sabe onde você está, quem você é, o que você precisa. Você sabe o que você está escutando. Você sabe o que é bom, o que não é. Você sabe quando é papo de aranha, como eu falo sempre, eu brinco, né? Que é papo de jacaré pro pombo, né? Vem cá, que eu vou te dar um beijinho. O jacaré nunca vai dar um beijinho no pombo, né? Ele vai dar uma bocanhada, vai engolir o pombo. Né? Mas quando a pessoa está iludida, ela vê, tem rabo de jacaré, boca de jacaré, dente de jacaré, couro de jacaré, tá na lagoa. E ela acha que é o colinho da Páscoa. Ela acha que é um bichinho de pelúcia. Porque fora da espiritualidade livre, consciente, a pessoa perde o controle. Na espiritualidade livre, não. Então você não vira outro. Né? Você acessa, interpreta, traduz, traz aquilo para a sua realidade. Traz aquilo para a sua realidade. Né? Sempre há influência da sua percepção. Sempre haver influência. Então, por isso que autoconhecimento é essencial. Aquele que se conhece se liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá certinho o que a Bíblia diz sobre isso. A gente precisa conectar com a nossa verdade. A nossa verdade é individual. É a minha verdade, não é a sua verdade. Mas se conecte com a sua verdade. Existe uma verdade universal que está na consciência humana. O corpo, meus amores, é só o primeiro canal. Então, antes de ouvir algo, você sente. Né? Então, tem sensações que são comuns às pessoas. Calma repentina. Né? De repente, vem a calma, vem um sossego, vem a tranquilidade. Expansão no peito, né? Aquilo parece que enche. Geralmente, quando nós estamos em processo de influência espiritual, o peito se expande. É uma questão porque é caber duas consciências dentro de um corpo só. Então é normal que o peito se expanda, né? Cresça. Né? O silêncio mental. Nada mais faz sentido aqui dentro, a não ser aquilo que você está recebendo. Né? Um arrepio leve. Isso é muito comum. Né? O corpo, gente, capta muito antes da mente entender. Né? A gente fica atrás do entendimento, porque a gente quer entender o mundo através da nossa consciência sem expansão. Né? Como é que você vai falar de um avião para um índio no meio de uma selva amazônica que nunca viu? Ele vê passar lá em cima, ele acha que é um passarinho grande, enorme, que vai descer e vai comer todo mundo ali. Ele não vai entender que é algo para você entrar e viajar.
né? Eu vi há pouco tempo um desses médicos sem fronteira, alguma coisa assim, ou esses médicos que viajam também, tipo Projeto Rondon, eu não sei o que era. Eu sei que era para fazer cirurgias de catarata em indígenas, já com idade avançada. E foi muito lindo, porque o índio, quando ele não consegue ser útil para a sociedade, ele começa a querer morrer, ele começa a querer ir para o mato, igual bichinho, né? Acuado. E eles queriam pescar, queriam caçar e não enxergavam mais. Então os médicos levavam eles para a cidade mais próxima, né, onde tinha o campo para fazer a cirurgia, onde tinha um campo cirúrgico para fazer a cirurgia, tinha uma proteção, né, para evitar infecção, essas coisas, levavam eles para lá dentro de um espaço e faziam as cirurgias, eles voltavam a enxergar. Então eles chamavam de milagre, mas para entrar no avião foi um sacrifício. Meu Deus, para entrar no avião foi um Deus nos acuda, né? Porque eles não têm consciência como que aquilo voa, né? Ou é mágica, né? Ou é alguém que vai engolir eles, o avião vai engolir eles, não vai voltar mais. E Índia é muito unido, né? A Índia não gosta de família separada. Quando vai um, vai todos. Se você leva o pai, tem que levar a mãe, o avô, o tio, os primos, é todo mundo junto. Índio anda tudo junto, né? Eles não gostam de separar. É uma questão. Eles são muito mais emotivos do que a gente, muito mais família do que a gente. Eles entendem a família como um ninho. Isso é lindo nos indígenas, né? Nos irmãos. A gente nem fala mais. É indígena que a gente se fala. A gente nem medo de falar as coisas hoje, tá politicamente incorreto, né? Sim. Os nossos irmãos originais do Brasil, por exemplo, ou de outros países. Nossos irmãos originais da Terra, né? Vamos se colocar assim para não ofender ninguém. Então, é incrível o amor que eles têm. Então, esse é um exemplo que a gente, às vezes, não entende o que está acontecendo, né? A gente não entende o que está acontecendo. Escuta, mas não compreende. Vê, mas não compreende, né? Então, a emoção forte, ela pode distorcer, né, ou amplificar, né? O medo distorce muito. Tô falando agora dos indígenas lá, dos irmãozinhos lá. Distorce, né? Quando eles fazem a primeira viagem, eles ficam doidos com o avião. Eles adoram avião depois. Eles querem voar direto. Aí, se você chamar eles 1000 vezes, eles vão 1000 vezes para qualquer lugar que vocês queiram, né? A gente sabe muito bem disso. A ansiedade vai acelerar o processo, né? Sempre pro negativo. Vai acelerar aquilo que você tem medo. A ansiedade acelera o que você tem medo. Você tá ansioso porque tá com medo de quebrar? Juntou o medo e juntou a ansiedade, você vai quebrar rapidinho. Aí acabou. O ego, aí eu não posso, ai que vida longa e triste. Ou eu posso demais, né? É só eu sei, só eu funciono. As duas coisas são péssimas, né? Enquanto a presença vai ampliar. O positivo, quanto mais equilibrado você estiver no aqui, no agora, vendo o que está acontecendo. É preciso observar. É preciso observar, né? Se você colocar uma placa de uma pessoa esquisita atrás de um poste numa cidade como São Paulo, você vai ter milhões de pessoas atravessando a rua para não passar pelo poste. Ninguém vai nem tentar ver se é uma foto. Eu vi isso um dia num programa de televisão. Você não vai ver, você não vai nem pensar. Porque primeiramente nossa, é alguém me esperando para me fazer mal. E nem olha direito, não observa direito. As pessoas já estão com a mentalidade pronta, né? Não tem aquela presença de imaginar, de sentir, de ver, sabe, de tirar a prova. Não. Vai acreditar na primeira coisa que vê e toca a vida para frente, né? Então, quanto mais equilibrado você estiver, mais clara será a sua conexão com a espiritualidade, né? Com esses mentores que tanto, né, tanto são buscados no dia a dia por todos nós, né? Todos nós buscamos nossos mentores espirituais. Vocês acham que eu não converso com a Ariel todos os dias? Às vezes eu acabo de atender um filho de Deus, uma filha de Deus, eu vou lá, Ariel, eu fiz correto do jeito que eu fiz, então tá tudo certo. Ariel, o que eu posso fazer agora? Você não pode fazer mais nada, agora é com a pessoa. Então, eu vou me orientar. Vocês acham que eu não tenho as minhas dúvidas também? Tenho, eu sou humano. Eu sou humano, eu tenho minhas dúvidas também, né? Às vezes, a pessoa me faz uma pergunta e eu respondo a pergunta e depois eu falo, será que eu pesei a mão nessa resposta? Ariel fala, não, senhor.
Né? Quando ele fala não, senhor, ele está puxando minha orelha, tá, gente? Tá me dando um tapa na orelha. Aí eu entendo que eu fiz certo, que eu fiz correto naquele momento. Né? E a conexão fica clara. Mas eu já percebi que se eu fico triste com que as pessoas que eu atendi no dia, com o sofrimento que eu vi, minha conexão com a Ariel diminui. É batata que a conexão diminui. Né? Então eu estou dando um exemplo para vocês. Então, e mais uma coisa, sabe? Essa questão de exclusividade espiritual. Né? Eu sempre falo sobre isso. Né? Nenhuma consciência escolhe apenas você. Eu sou o único com quem ele vai falar. Não. Não. Isso não existe. As pessoas que têm convivência comigo sabem, por exemplo, que Ariel se manifesta. Não que ele vai falar através da pessoa, né? Porque ele é uma consciência que ele tem um trabalho missionário comigo, é diferente. Mas eu sei que Ariel tem outros mentorados, assim que a gente pode dizer, né? Tem outros mentorados, eu sei disso. Ariel, ele tem uma presença multifacetada. Eu não sou o único que ele cuida, eu não sou o único onde ele se apresenta. Né? Ele não vai baixar no centro amanhã para ninguém, isso não vai acontecer, não é assim que ele funciona. Ele não baixa. A frequência dele é outra. Né? Assim como eu não incorporo, eu canalizo. Né? Mas ele tem outros auxiliados, outros mentorados dele. Não existe a exclusividade. Tá? Eu recebo tal. Não. Você recebe uma frequência com vários nomes. É diferente. Né? Nenhuma consciência escolhe apenas você, apenas eu. Nada disso acontece. Né? A ideia de exclusividade é ego disfarçado. Porque a minha pombagira só desce em mim. O meu Exu, sou só eu no mundo para ele. O doutor fulano de tal só baixa em ele mim. Serve a mim. Ele serve a mim. Tá aí, Rafael, adorei a ajuda. É isso mesmo. Ele serve a mim. Opa. Ao ego, né? O ego negativo. A consciência elevada é acessível a todos. Quantos falam para mim, eu orei, pedi para Ariel tal coisa, Ariel me deu. Ariel só te ajudou naquilo que você já tem o crer. Você tem o crer que vai alcançar. Ariel mostra caminhos, claro. Não precisou passar por mim, foi direto a Ariel. E tá tudo certo. Cada um dentro do seu nível de abertura. Né? A egrégora sempre vai facilitar o acesso. Né? Então, quando várias pessoas se alinham, o campo se estabiliza. Não tem como. Né? Quando eu falo de egrégora com vocês, como é importante a egrégora, como é importante estar em comunhão. Por que eu digo a vocês, vamos ampliar a egrégora? Não é sobre milhões, não. Mas é sobre a gente oportunizar outras pessoas. Cada pessoa que entra na egrégora mariana é uma grande bênção. As que saem também. As que saem também. Porque se for para ficar só para sugar os outros irmãos, não adianta. Fique se quiser ficar. Né? Porque ali é uma egrégora, todos se ajudam. Né? Não é sobre doação, não é sobre pedir nada lá, a não ser oração. A única coisa que se pede lá é oração. A única coisa que se deixa lá é bênção. Né? E coraçãozinhos, né? Sim. E mensagens de amor, de luz. Lá ali não se vende serviço, não se, né? Ali não se deixa comentários maléficos, né? Viciosos, perniciosos. O que mais? Como é que é o nome, gente? Agora me fugiu. Bom, ali não deixa nada de negativo. Tá? Eu acho que isso é primordial. Então, todos que entram ali é uma bênção. Os que saem porque não estão mais dentro da comunhão também é uma bênção. É limpeza também. Não se preocupem com isso. Não fiquem se não quiserem. Só fica quem quiser. Porque, inclusive, nós vamos fortalecer isso. É malicioso a palavra. Nada malicioso. Inclusive, nós vamos agora fazer o canal exclusivo
Porque daí nós vamos peneirar muito essa questão de energia. A egrégora tem que crescer, mas crescer no amor, né, Rafael? Uhum. E vocês são os plantadores desse ciclo, tanto no Instituto quanto na egrégora mariana. Então, com isso, o campo fica mais estável, né? Fica mais fácil acessar, né? Estados mais profundos, porque quando nós estamos conectados, nós vamos entender realmente o que, através dessa egrégora, o que nós estamos acessando. São as pessoas que têm conseguido, né, tantas bênçãos, né, através da egrégora. Vocês têm noção dos depoimentos que a gente recebe, em particular, em off? Vocês têm noção? Né? Isso é tão lindo, gente. Tanto as salas de cura quanto isso. Isso tudo se forma egrégora também. Tudo é egrégora. Vocês acham que as salas de cura também não são egrégoras? Nós não somos quase 100 pessoas no total, entre os meninos daqui, os meninos de Goiânia, mais o pessoal aqui. Quantos nós somos? Só nós que trabalhamos. Agora imagina vocês. Vocês são milhares que vêm para as salas de cura. Milhares e milhares. Imagina a egrégora imensa que se forma ali. E cada um desse atrai um mentor de luz para a cura. O que isso representa em questão de egrégora? Já imaginou? Mas o que nós precisamos, né, dentro da egrégora? Mais uma vez, precisamos estar sem competição. Ali não é quem é mais especial, são todos especiais. Eu amo a cada um exatamente como são, né? Não tem diferença. Não pode ter vaidade ali. Não é sobre vaidade. Disputa espiritual, quem é o melhor espiritualmente ali, quem que consegue mais acesso espiritual, não é sobre isso, né? Outra coisa, gente, conversar não é perguntar sem parar também. É outra questão que dentro da espiritualidade é complicado. Muitos querem resposta o tempo todo. Então fica tentando o mundo espiritual, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mas nós tentamos o Deus que habita no outro e nas forças que virão através da nossa oração. Isso bloqueia o processo. Conexão também é escutar, sentir. É mais permanecer no silêncio. Às vezes a resposta vem com percepção, não como palavras. Né? O que você está sentindo agora? Então, consciência elevada não cria dependência mais uma vez. Se a conexão te faz depender, perder autonomia, buscar validação constante, a distorção, né? A verdadeira conexão te devolve, né, para você. Você sabe o que é te devolver para você? É devolver a tua liberdade. É devolver a você o direito que você sempre teve, né? De pensar com o próprio cérebro, falar pela própria boca, ouvir com o próprio ouvido. Parar de falar pela boca do outro, ouvir pelo ouvido do outro. Né? Nós agimos em manada, sim, numa egrégora. Porque nós trabalhamos em conjunto, todos juntos. Mas nós não vivemos como manada no sentido de pular no precipício. Aí eu vou pro precipício, vão todo mundo atrás. Isso não. Isso é vida de gado, né? Como diz a música, povo marcado, povo feliz. Isso é vida de gado, é outra coisa. Quando a gente fala em manada, a gente fala em grupo, caminhando junto numa direção de luz. Isso é egrégora. Então, você vai sempre acessar aquilo que você alimenta, aquilo que você sustenta. Então não adianta buscar conexão elevada vivendo em conflito constante. A pessoa vive em conflito, Rafael, vive brigando com Deus e o mundo, briga com todo mundo, né? E quer uma conexão elevada. Do jeito que é aqui, é lá. Do jeito que é tua casa, é a conexão que você vai fazer. Então cuidado, se limpe antes, se proteja antes, trabalhe a mente antes, né? Antes de uma oração, se purifique, né? Tome um banho, faça uma respiração, né? Se você já está mais treinado, faça em qualquer lugar que você estiver. Se for um desespero, faça onde você estiver. Mas tente controlar o desespero, porque o desespero vai atrair o negativo também. Isso é importante. Quanto mais rezo, mais assombração aparece. Verdade.
Verdade. Se você estiver orando, rezando, vibrando no negativo, pode orar o que você quiser, você vai puxar só o negativo. Né? Sua vida cotidiana, ela vai influenciar diretamente os pensamentos. Né? O que é que está gerando meus pensamentos? É meu trabalho. Né? Aquilo que eu vivencio, a minha família, as minhas atitudes. Né? Eu vou agir de acordo com meus pensamentos. Uma pessoa que tem pensamentos agressivos se torna agressiva. A energia dela se torna uma energia de agressão contra ela mesma. A coerência, gente, diferente disso, abre canais. Então, não force nada, permita. Forçar, como mais uma vez eu digo, vocês forçar bloqueia tudo. Controlar vai distorcer. Controlar vai distorcer o que vem do espiritual. Esperar demais trava. Parem de esperar demais. Confie, entregue, confia. Né? Permitir, gente, é abrir o coração para receber o que nós pedimos. É o crer. A maior conexão, gente, não é com outras consciências. É com a sua. Quando você se conecta com a sua consciência e trabalha essa consciência, atrai todo o restante. Então, antes de buscar fora, se conecte com você mesmo, com você mesma. Quem não se escuta, distorce qualquer acesso. Não tem jeito. A base de tudo, gente, é a presença, é o aqui e o agora. Estar conectado com aquilo que está orando, aquilo que está pedindo, aquilo que está se conectando, que está agradecendo ao universo. A consciência é saber exatamente o que está fazendo. É ter consciência exatamente do seu estado emocional e tudo mais. A verdade interna. Ninguém vai mudar a sua verdade interna. Então, o próprio dividir a experiência fortalece o campo. Né? Então, quando você vive algo verdadeiro mesmo, né? Divida com alguém. Divida com alguém. É o que nós estamos falando aqui, né? Divida essa experiência que vocês têm aqui comigo. Divida. Compartilhe isso. Né? Entra lá mais uma vez, entre quando terminar a live, pega isso, manda esse link, né, que vocês recebem todos os dias e fica aqui na página, manda esse link para alguém. Vai lá no meu Instagram do Instituto, manda um aviãozinho para alguém, faça isso hoje. Manda esse aviãozinho para alguém. Isso é importante. Não é para convencer ninguém, você não vai convencer ninguém, mas é para permitir acesso a outros. Né? Isso fortalece a egrégora, fortalece a vida de vocês, fortalece o grupo e amplia, né, esse campo coletivo, porque nós precisamos disso. A simplicidade é sinal de verdade. Quanto mais complexo, mais chance de interferência, hein? Quanto mais você se fecha, quanto mais você acha que isso aqui é uma coisa fechada para poucos, mais interferência você pode ter na sua vida. Consciência elevada é simples, direta e clara. O que é verdadeiro não precisa impressionar, não precisa de espetáculo. Segurança energética vem da consciência, não vem de fora. Não há proteção externa que garanta segurança, gente, se não tiver uma segurança interna. Se você não começar um processo de mudança interna, é clareza interna. Quem está presente no aqui e no agora, consciente e alinhado, não se perde facilmente. E não vai ter informações truncadas, né? Que é o que mais acontece. Informações truncadas. O que são informações truncadas? É aquilo que parece ser luz e é escuridão, parece ser solução e é simplesmente uma amplificação do problema. Ok? Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje. Fiz com muito amor, com muito carinho. E, como sempre, levando a vocês uma visão livre da espiritualidade. Peneirem o que vocês acharem que serve, o que não servir, deixa onde está que alguém carrega, né? Mas o que servir, coloca na cesta de vocês e utilize na prática, no dia a dia. Vamos lá, Rafael, temos perguntas? Uhum. Sim. Sobre o assunto? Não, no seu tempo aí. Uhum. Tranquilinho. A Marisa tinha perguntado, né, antes de começar a live. Acho que ela gostaria de entender, mas acho que eu vou dar um assunto de live, né? Gostaria de entender mais sobre os papas, se confere que Pedro foi o primeiro papa eleito por Jesus, isso confere?
Uma vez que Jesus não criou as igrejas, mas ela foi criada se baseando nos ensinamentos. E foi assim que originou a Bíblia contínua? Tá. São várias perguntas dentro de uma pergunta. E que bom. Tá tudo bem, tá falando do assunto, mas eu vou responder. Em primeiro lugar, Pedro, ele fica numa condição ali, como diz a Bíblia, isso é uma coisa que a gente nunca vai ter certeza, mas ele diz: pedra, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Entenda a igreja como todos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Todos nós que temos em Cristo somos a igreja dele. Seja católico, seja evangélico, seja espiritualista, seja judeu messiânico, o judeu messiânico crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus de alguma forma é a igreja de Jesus. E aquele que não crê em Jesus, mas pratica o amor que ele ensinou, também é a igreja de Jesus. E essa é a base. Tem a religião que tiver, né? Então, todo aquele que crê é a igreja. Essa igreja, ela nunca foi uma instituição. A ideia da igreja era que todos aqueles que tivessem o crer pudessem falar sobre, né, o amor de Jesus, que não tinha Bíblia. Jesus não deixou Bíblia nenhuma. O que nós temos no tempo de Jesus são as cartas de Paulo e uma coisinha ou outra, muito pouquinho. O resto tudo foi escrito entre o século I depois de Cristo, ou seja, 100 anos depois de Cristo, e 400 e alguma coisa, né, depois de Cristo. Então foram 400 anos que foi escrita, reescrita, transcrita, escrita novamente, tiraram isso, tiraram aquilo, tiraram os livros apócrifos, quer dizer, enfim, é aquilo que a instituição se interessava. Jesus não deixou religião nenhuma a não ser o amor. É por isso que eu digo para vocês que nós espiritualistas, nós respeitamos todas as religiões, mas nós não temos religião. Religião vem de religar a Deus. Nós nunca nos desligamos, Deus nunca se desligou da gente. Nós precisamos nos reconectar para fugir de demiurgo, né? É por isso que o milagre acontece quando você faz uma abertura para passar a luz de Deus verdadeiro, né? Porque nós precisamos acessá-lo, nós temos o livre-arbítrio, mas ele nunca deixou de nos acessar, né? Então, é muito complicado porque não dá para falar de espiritualidade e dentro de uma instituição religiosa. Porque espiritualidade é consciência, religião é uma coisa institucional, é uma empresa. É a empresa mais antiga que se tem notícia, se chama Igreja Católica. E essa Igreja Católica foi dividida em outras igrejas, outras empresas, que são as doutrinas evangélicas. E são grandes empresas. São negócios. São negócios. O Vaticano é um negócio. Agora, a fé do católico, não. É espiritualidade, muitas vezes, né? Porque o verdadeiro católico é um espiritualista, o verdadeiro evangélico é um espiritualista. Eu conheço católicos e evangélicos incríveis. Não julgam, não condenam, não marreta a fé do outro. Conheço pessoas incríveis nas duas, como conheço pessoas incríveis no candomblé, na umbanda, no judaísmo, no budismo, no islamismo, porque está muito além daquilo que está escrito num livro. Vocês têm que entender que eu cito a Bíblia em alguns aspectos, não porque eu creio cegamente nas Escrituras, mas é porque eu sei que alguma coisa ou outra escapou ali, não conseguiu passar pelo crivo do corte da igreja. Eu sei que uma coisa ou outra passou. Quando você vê as cartas de Paulo, por exemplo, né, você consegue ver ali muita verdade. Muita verdade de outras coisas que estão escritas na Bíblia. Então eu faço muita ligação das cartas de Paulo, né, com outros contextos da Bíblia que foram escritos por pessoas que conheceram Jesus. Então eu gosto de ter essa relação, mas nós não podemos levar a ferro e a fogo, né? A não ser aquilo que nós temos uma referência direta de Paulo, né, com as cartas de Paulo, e que tem alguma coerência com os outros livros. Com os livros, aliás, né? Não os outros, porque é outra coisa, mas com os livros da Bíblia, né? Com os evangelhos, na verdade. Então, se você compara os evangelhos com as cartas de Paulo e tem uma coerência, ali você pode crer que tem a verdade ali.
que tenha uma consistência ali. Então são muitas perguntas dentro de uma pergunta, querida. Tá? Eu não creio no Deus pregado pelo judeu, não creio. O Deus de um bairro, o Deus de uma vila, o Deus de um povoado, não. Eu creio no Deus de Jesus. Que é o Deus do judeu também, porque é o Deus de todos nós. Mas aquele pregado que nasceu, que foi criado ali, porque alguém subiu num monte, pegou as tábuas, e ali está tudo estabelecido, está tudo ali. Né? E se você fugir da lei judaica, né? Porque qual é a intenção do Deus criado, né? E que Jesus chamava, inclusive, da casa do meu pai os templos judeus. Tá certo que ele chamava a casa do meu pai. Mas era a referência que tinha de Deus. Mas será que o Deus que ele falava, que habitava aquilo ali, era o Deus que os judeus pregavam na época? Será que era o mesmo Deus? Porque se ele não veio mudar a lei, veio confirmar a lei, por que ele aboliu muitas coisas que aconteciam no templo? Por que ao invés de criar um templo, ele pregava no tempo, não no templo? Né? Quando ele fala sobre o Pai Nosso, ele nega toda a base do judaísmo ali, não é? Então ele fala do Pai e nos diz que nós somos filhos desse Pai, ele diz que todos nós não precisamos ser um sacerdote para fazer os milagres que ele fez. Ele dizia ainda, vocês são capazes de coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Então eu não posso crer que Jesus falava do mesmo Deus criado naquele lugar, né? Dentro de um bairro, porque você sabe que a ideia básica do judaísmo é que virá um homem, um militar, é um guerreiro, e esse homem vai implantar a lei do Antigo Testamento no mundo. Essa é a ideia do judaísmo. Então até Jesus seria negado nessa história. Porque eles estão esperando ainda o Messias, né? E o Messias vai ser uma pessoa, um guerreiro. Lógico que o judeu hoje, o jovem judeu, não pensa nada disso, né? Isso ainda é coisa que mantém dentro né? os racídicos ou uma coisa mais antiga. Eu não quero entrar nesse assunto direto, porque aí eu não quero ofender ninguém. Tenho muitos amigos judeus, amo os meus amigos judeus, assim como tenho amigos muçulmanos também. Não estou entrando em atrito aqui. O que eu estou dizendo para vocês é que ou vocês levam uma coisa, ou vocês levam outra. Ou conseguem fazer um consenso entre as duas. Agora, não dá para ser A pensando em B, né, Rafael? Não. Ou B pensando em A. Né? Então você é uma pessoa muito inteligente, muito culta, você escreve, você tem livros, você tem tudo, então eu sei que você é uma pessoa curiosa, né? Mas é muito difícil achar referência, né, de comprovação quando nós falamos de fé. Nós temos que sentir a fé. Se tentar linkar feijoada com goiabada aqui, querida, não vai bater mesmo, não bate. Podemos seguir? Uhum. Obrigado, meu amor, pela pergunta. Okay. A Marlitia perguntou, compartilhando por aqui, não é o mesmo que no Instagram. Não, porque aqui no YouTube é o link da live, né? No Instagram... É só compartilha com o aviãozinho, né? Compartilha pelo chat do Instagram mesmo. Mas, se eu não me engano, pelo Instagram também compartilha o link também. Mas lá tem um aviãozinho. Quando você aperta o aviãozinho, isso, vai aparecer a lista das pessoas. Sim. É que assim, acho que eu vou explicar melhor agora. Queridas, compartilhando, por exemplo, o link da live do YouTube, você pode compartilhar no Instagram, lá no seu chat, né, dos seus amigos. Só que não é a mesma coisa, porque não conta como compartilhamento do Instagram, entendeu? Não é o aviãozinho que você falou, entendeu? O aviãozinho é outra coisa. O aviãozinho é só para compartilhar as mensagens do Instagram. Isso. Por quê? Porque as pessoas vão conhecer de alguma forma. Se a pessoa vê o corte, sabe de onde está o programa, né? E procura o programa também. Então, compartilhar nos dois canais, porque são públicos diferentes. Também. E as pessoas estão migrando muito do Instagram para o YouTube, né? E vice-versa. Então, eu acho importante que a gente mantenha. Hoje, eu preciso que vocês trabalhem muito a ideia tanto do YouTube quanto do Instagram em compartilhar isso. É uma coisa que eu preciso. E é fácil. A hora que vocês abrem o Instagram, que vocês abrem o vídeo, tem tipo um aviãozinho embaixo assim, ó.
Quando vocês apertam o aviãozinho, abre a possibilidade de vocês mandar esse aviãozinho para muitas pessoas. E é ali que acontece o milagre. Tá? Porque o Instagram tem a consciência de que é importante. Porque vocês estão compartilhando. O tempo que vocês assistem também é importante. Tudo isso hoje, esses canais estão levando relevância, né, em consideração. Então é preciso que vocês me ajudem nisso e ajudem a egrégora, né? Que quanto maior tiver a egrégora, maior é a nossa força de oração e tudo mais. Eu conto com vocês, de fato, conto com vocês. Tanto no Instagram quanto no YouTube. A Cremilda perguntou, Ivan, muitas vezes quando você está falando, Ariel fala junto com você mesmo, sem canalização? Fala. Você e ele estão conectados e também com seres de luz? Fala sim. Existem momentos em que eu perco, inclusive, não sei se vocês já perceberam que tem hora que eu volto a falar do assunto, eu tô meio perdidinho no assunto. Sim. É porque tem hora que já não sei o que estou falando, e então Ariel sai, eu volto, aí eu tô mais perdido que cego em tiroteio, né? Desculpa, com todo respeito aí aos deficientes visuais, não quis ofender, né? Mas estou completamente perdido às vezes, porque eu estou fazendo a minha preleção, fazendo a minha colocação aqui do dia, e de repente eu volto e eu falo, pô, onde é que eu tava, né? Então isso acontece sim. Uhum. Não temos mais perguntas. Eles catam tudo no ar, né? Não temos mais perguntas, a gente tem 2 leituras, tá? Ok, vamos para a leitura. Gente, um assunto desse não tem pergunta, jura? E encerrou. E encerrou, né? Porque agora já vai para as leituras. Agora já vou para as leituras. Um assunto desse não é possível. Vamos lá, né? Não gostaram do assunto, tá vendo? Não gostaram do assunto. Vamos lá, querido. Pode perguntar. Da Celi Patrícia Garcia, Amada Ariel, um geral para abril, conselhos e cuidados a ter nesse mês. Gratidão, meus amores. Celi. Ariel me mostra uma coisa que eu não gosto muito dessa visão, mas ela é necessária. Ele me mostra o coração com algumas frechas em volta. E me parece que todo lugar que esse coração caminha vai se espetar nessas flechas. Então a orientação de Ariel é que você salte desse lugar. Seja em abril, seja em maio, seja em junho, que você não fique nesse lugar. Que você salte, ou seja, que você se liberte desse ciclo repetitivo de se machucar. Ariel mostra isso com muita clareza. Eu já tinha visto isso, né? Inclusive ia falar com você. Se você não tivesse perguntado, eu ia te falar de qualquer forma sobre isso. Porque é como se fosse um processo repetitivo de se ferir. Não se fira mais. Não permita mais isso na sua vida. Tá bom, meu amor? Que a luz esteja com você. E a segunda leitura da Carla Manuela Azevedo Ribeiro, 22/12/1981. Olá, bom dia. Uma orientação de Ariel, pois nesse momento sinto muito zumbido no ouvido. Gratidão. Olha, acho que até já falamos sobre isso, Carla. Esse zumbido no ouvido tem muito a ver com alguma coisa que você não quer ouvir, né? Você é teimosa no limite, né? É aquela história, se tiver uma porta, se tiver que derrubar ela na testa, você vai derrubar, né? Ou vai arrebentar a testa. Então, às vezes, quando a gente não quer ouvir alguma coisa, alguma realidade que a gente precisa ouvir, esse zumbido se apresenta. Isso aí é caminho de alguma cura que está acontecendo. Veja o que é que você não quer ouvir, o que é que você não quer entender. Isso é muito, muito, muito importante. Viu? Eu vejo um grande salto na sua vida, mas você precisa ouvir.
o que a espiritualidade está tentando te dizer. E você está se negando a ouvir, tá? Tem coisas que precisa, sabe, de fazer a transição. É preciso dar o salto, tá certo? E você está nesse momento. Esse zumbido, ele já vem de alguns dias. Foi depois que começamos, né, a lidar com a sua energia com mais profundidade. Então você precisa dar ouvido a esse zumbido. Isso aí é totalmente espiritual. Está tentando te falar alguma coisa, você precisa ouvir. Precisa ouvir. Alguma coisa que está na sua frente e você não quer ver. Tá bem? Então é isso, querida. Mas tudo vai passar rapidinho. Bom, nós terminamos, né? Sim. Só quero deixar o recado a vocês. Sim, o que você ia falar? O Oswaldo perguntou se a canalização amanhã, sim. Amanhã, sim. Amanhã nós temos canalização. Só quero deixar o recado que agora tem mais pessoas, geralmente, esse finalzinho. Deixem, não deixem de fazer as inscrições de vocês, gente. Não deixe para a última hora. As inscrições são feitas pelos nossos telefones que vocês têm. Não deixe de fazer a inscrição para a canalização, né? Para o evento dos anjos. Vai ser muito, muito especial. Tem um chat aí direitinho. É só vocês acessarem. Qualquer um de nós pode responder para vocês, né? Tirar alguma dúvida sobre o evento, seja presencial, seja à distância. Seja tenha você no Brasil, esteja você no exterior, não esteja aqui ou no exterior, não faz diferença. A gente tem as duas possibilidades, né? Para quem mora muito longe, ou para quem mora no exterior, ou para quem está acamado, não pode vir, tem condições para todo mundo, né, participar. Ok? Quero agradecer muito a Maria Santíssima, que sempre, né, nos favorece, nos acaricia com seu amor, com a sua dedicação. Que o manto de Nossa Senhora nos cubra de forma profunda hoje, né? Abençoando o mundo, acalmando o mundo, que está tão, né, passando por tantas coisas. Que esse mundo se acalme, né? Que esse mundo seja tomado por um lapso de consciência, né? E que acabe essa briga desses velhos caducos, né? Que esses velhos caducos, cada um reconheça seu lugar no mundo e vamos falar de amor, de paz, né? Que não é possível que siga com isso. O mundo todo pagando, né, por irresponsabilidade de meia dúzia de velho caduco, né, esclerosado. Não é possível isso. Então que Nossa Senhora nos cubra e nos abençoe, né? Para que a gente fuja disso. Que o coração de cada um de vocês seja banhado por uma luz dourada, muito especial nesse momento. E que essa luz amplie, cobrindo cada um de vocês, cada familiar, cada amigo, cada conhecido, cada estranho também, cada cidade, cada estado, cada país, cada continente, o mundo todo coberto por essa luz dourada. Que ela traga paz, amor e concórdia, acima de tudo, compaixão, misericórdia, empatia. É isso que o mundo está precisando. Então, gratidão, Maria Santíssima, gratidão, Mãezinha. Gratidão ao Mestre Jesus, a todos os mestres ascensionados, São Germain, inclusive, que está muito presente aqui hoje, a energia de São Germain, curas acontecendo por aí, viu, gente? Gratidão, gratidão, gratidão também a todos os anjos e arcanjos, ao meu amado e querido Ariel, de tantas e tantas vidas, meu protetor, meu orientador, gratidão. Gratidão, Rafael. Gratidão, Ivan. Gratidão ao Fernando, ao Cristiano, ao Lucas. Gratidão a todos os meninos dos templos daqui e de Goiânia, de São Paulo de Goiânia. Gratidão a cada um de vocês, meus irmãos e irmãs que estão em casa. Gratidão, gratidão, gratidão. Que essa luz nos cubra e nos abençoe. Amém. E namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Até amanhã no nosso Bom Dia com Ivan Martins e na nossa canalização à noite.